Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso retorno, isso, início da nossa terceira etapa, último semestre do ano, né? Nós estamos começando o nosso livro 3, iniciaremos com a unidade 6 e o capítulo 1, Luz, Câmera e os textos em ação, das páginas 6 a 12. Os itens abordados durante a nossa aula serão o estudo do texto, tá? Seu Calixto Pescador, e vamos falar um pouquinho também sobre o texto de teatro. As atividades referentes a esta aula são para entender o texto, páginas 11 e 12, e a nossa ficha de atividades, páginas 3 e 4. Vamos falar um pouquinho sobre esse nosso capítulo 1 da unidade 6, não é isso? Na página 6. O título desse capítulo é Luz, Câmera e os textos em ação. A gente pode perceber que esse luz, câmera, então a gente vai falar um pouco sobre a apresentação teatral, não é isso? E tudo que envolve uma apresentação teatral. Os textos de teatro, né? Como é que são esses textos? São diferentes daqueles textos que a gente está acostumado a ler. Vamos falar um pouquinho também de cenário, vamos falar um pouquinho também de como que a gente lê esse texto, né? A questão do comportamento do ator, da atriz, na leitura desse tipo de texto. Também vamos ter a parte gramatical, né? Isso que vai entrar um pouquinho sobre a questão de palavras com S, palavras com Z, verbos de ação, verbos de estar. Página 7, conversa vai. Gente, vocês já assistiram alguma peça de teatro? Eu sei que no momento não tem ninguém saindo, mas antes, né? Antes desse período, vocês chegaram já a assistir uma peça de teatro? Como foi essa peça de teatro? Foi divertida? É diferente? É parecido com um filme? O que tem de diferente? O que tem de comum? Vocês, quem não foi ainda assistir, tem vontade de assistir alguma peça de teatro? Ou nunca se interessou, nunca leu sobre isso, não conhece muito bem? E vocês saberiam explicar o que aconteceu nessa peça de teatro que vocês foram? Qual era o tema? Como é que os atores se comportavam? Como era o cenário? E aí, tem alguma diferença? O que tinha de interessante? Tá? O que vocês mais gostaram? O que vocês viram de mais interessante durante uma apresentação teatral? É muito importante que vocês compartilhem esse tipo de experiência para que quem não foi tenha uma noção também, né, de como é. A nossa conversa vem da página 8, ele também está perguntando agora de uma maneirinha diferente, né? Uma outra pergunta. Você já participou de uma peça de teatro? Eu sei que aqui na escola a gente costuma muito fazer apresentações, né? Vocês já participaram de alguma peça de teatro? Como é que foi? Vocês ficaram com vergonha? Ou não? Vocês lembraram de todo o texto? Se confundiram um pouco? Se divertiram? Ficaram meio tensos? E aí, como é que foi essa experiência? Usou alguma roupa diferente? Ou estava com roupinha mesmo, fardamento da escola, uniforme escolar? E aí, como era o cenário? Não tinha nada? Ou tinha algo que lembrasse o que estava sendo representado naquela peça? Então vamos lá agora para o nosso primeiro assunto, em cena. Você sabia que para uma peça de teatro acontecer, os atores precisam ensaiar muito? Pois só assim conseguem decorar os movimentos e as falas. Olha só, gente, teve um ano aqui na escola que nós representamos, fizemos no dia do aniversário do Colégio Presidente Médici, fizemos uma peça mostrando um pouco do dia a dia dos funcionários da escola. E todos os dias os alunos desciam, né, tiravam um tempinho do dia, desciam e ensaiavam. Por quê? Porque era importante saber onde eles tinham que ficar, o momento que eles tinham que falar, o que eles tinham que falar. E nada melhor do que ensaiando para poder você ir lembrando desses detalhes, né? O momento que você fala, o momento que você entra, o momento que você sai, que você levanta, todos os movimentos, todas as falas, todos os momentos, né, são importantes. E para isso, os atores, eles ensaiam muito, né? Para ter toda aquela cena bem feita, né, bonita, eles ensaiam bastante. Você sabia que essas movimentações e esses diálogos não acontecem de forma improvisada? Exatamente. Algumas coisas eles vão improvisando, mas outras coisas eles precisam ensaiar bastante, tá? Então não é de improvisar, naquele momento ele resolveu sair, naquele momento o outro resolveu entrar. Não, tudo é ensaiado, né? Tudo é, eles combinam antes, ensaiam antes e aí sim realizam a peça. Né? Significa o quê? Isso a gente pode perceber que tudo que eu falei aqui
dá pra perceber que os atores, eles se dedicam bastante, né? Porque eles têm que entender o texto, eles têm que decorar a fala, eles têm que seguir a indicação da fala, o movimento, momento de entrar, momento de sair. Então, para isso tudo acontecer de uma maneira bem legal, bem bonita, né? É tudo certinho, eles precisam ensaiar e se dedicar bastante. Então, agora a gente vai conhecer um texto dramático, tá? Vamos lá. Bom, vamos fazer a leitura de um texto dramático que é chamado de Seu Calisto, o Pescador, na página 8. Os personagens são, o primeiro personagem é o Seu Calisto. Quem é o Seu Calisto, né? O Seu Calisto era um roceiro típico, simples, objetivo, um homem que gosta de aproveitar a vida. Tem o Anemias também, que é o próximo personagem. Quem é o Anemias? Bom, é o filho do Seu Calisto e a mãe dele também se chama Cássia. Era um moleque bem peralta e bem vivo. E o próximo personagem é o homem. Por que o homem, né? Porque a gente não sabe o nome dele, então a gente refere a ele como homem, que é um estrangeiro altivo, que ainda não sabe o que é a vida boa. Então vamos lá para o cenário. O cenário, gente, é o lugar, o local onde aquela peça aconteceu. A cena passa-se à beira do rio. Não há necessidade de caracterizar o ambiente. A ação dos personagens e o texto determinarão claramente o espaço onde se passa a cena. Então vamos lá para a cena única, na beira do rio. Um homem bem vestido entra em cena, tendo nas mãos uma vara de pescar super moderna. Senta-se no chão, lança sua linha. Ao falar, percebe-se que é um estrangeiro, de sotaque carregado. Está fascinado com pescaria, como uma criança com um brinquedo novo. Entram Calisto e Anemias, né? Calisto fala, tarde. E o Anemias fala, tarde. O homem responde, né? Boa tarde. Calisto e Anemias sentam-se também. Começam a pescar. Um tempo, eles curtem a pescaria naquele silêncio de pescador experimentado. O homem, impaciente, toda hora tira seu anzol da água, mas nunca pesca nada. Ele não se irrita. Está contente com a brincadeira nova. O ato de apanhar ou não apanhar peixe será sempre realizado por meio de mímica. Calisto e Anemias, quase simultaneamente, pegam cada um peixe. Tiram os peixes dos anzóis e colocam-nos num embornal. Voltam a colocar minhocas nos anzóis e a lançá-los novamente na água. O homem olha. Um tempo, Calisto e Anemias pescam mais 2 peixes novamente. E mais uma vez, tiram-os dos anzóis e colocam-nos no embornal. Depois, enrolam a vara, preparando-se para ir embora. E o homem pergunta, mas vocês já vão embora? Para nós por hoje já chega. Já pescamos 4 peixes. É o quanto a gente precisa. E o homem fala, mas o senhor pesca assim sempre tão depressa? Calisto responde, parece até que os peixes já conhecem a gente, que ficam só esperando a gente chegar para fisgar o nosso anzol. E o homem fala, pois eu estou aqui há 2 horas e ainda não pesquei nada. Calisto fala, é porque o senhor ainda é novo por aqui. Se vier aqui todo dia, o senhor aprende as manhas dos peixes. E o homem fala, mas já que é assim, por que o senhor não pesca bastante peixe? E o Calisto responde, mas para que bastante? Se eu só preciso de 4. Daqui para frente, o homem vai falar como se estivesse prisioneiro de uma ideia que o fascina. Ele embarca na ideia e nem dá tempo para o seu Calisto interferir, mesmo que este tente por diversas vezes. O homem fala, me desculpe, senhor, como é mesmo o seu nome? Calisto responde, Calisto, mas me trate por você mesmo. Eu estou meio acabado, mas ainda sou novo. E aí o homem fala, me desculpe, senhor Calisto, mas não me leve a mal se eu lhe der um conselho. Raciocine comigo. Você tem uma vara de pescar, certo? Cara de Calisto concordando, mas não entendendo para que tudo aquilo. Seu gasto por dia são 4 peixes. Agora preste bem atenção. Calisto presta a maior atenção que pode. Se em vez de pescar 4 peixes, você pescar 6, o que acontece? Sobram 2. E o que você vai fazer com os 2 peixes que sobraram? É lógico, vai vender.
Calisto tenta interromper, mas o homem não deixa. Esta pessoa que comprou seus 2 peixes vai comentar com outra que também vai querer comprar peixes em sua mão, e mais outra, e assim por diante. De repente, você vai ter uma grande freguesia. Daí, em vez de você pescar com vara, com o dinheiro que você ganhou vendendo seus peixes, você compra uma rede. Como você sabe pescar, precisando, eu posso até entrar de sócio na compra da rede. Com a rede, você vai poder pescar cada vez mais peixes. E como vão ser muitos peixes, você põe uma banca na rua e deixa seu menino, que está grandinho, tomar conta. Anemias olha assustado. E também sua mulher. Com o tempo, você ganhando sempre mais dinheiro, com conta no banco e me mandando sempre minha parte para o meu país, você já vai poder comprar um barco, mesma prestação, com financiamento. Daí você pode ter 2 ou 3 ajudantes. A banca na cidade já vai ser pequena para tanto peixe. Você compra um frigorífico, congela os peixes, sempre ficando cada vez mais rico. Você compra mais barcos e vai montando a sua frota. Você vai poder abastecer todas as grandes cidades do país e quem sabe até exportar. Na sua casa você vai ter no mínimo 4 empregadas e uma só para cuidar do cachorrinho. Calisto responde: mas para que eu vou querer tudo isto, seu moço? O homem: ora, meu rapaz, quando você tiver todo este dinheiro, vai poder fazer como eu agora, que estou aqui de férias com minha família, que ficou no hotel lá na cidade. Enquanto que eu estou aqui, descansando, feliz da vida, despreocupado, pescando. O Calisto fala: me desculpe, seu moço, mas sem querer lhe faltar com o devido respeito, me diga uma coisa. E não é isso que eu já estou fazendo agora? O homem olha confuso para Calisto, sem saber o que dizer. Depois respira fundo e diz: não é que você tem razão? Quer dizer, confuso, sem saber o que dizer, vai-se embora, mal se despedindo de Calisto e Anemias. Anemias fala: o que o homem queria, pai? O Calisto responde: sei lá, meu filho. Acho que a trabalheira deixou ele meio de piolho mole. Mas vamos embora que sua mãe está esperando os peixes para o jantar. Os 3 saem pelo lado que entraram em direção à casa deles, onde irão mais uma vez saborear de um jeito gostoso aquela tarde na roça. Agora nós vamos para a nossa primeira atividade para entender o texto na página 11. Primeira questão. Antes de iniciar a história, o texto faz descrições importantes. Quais? Bom, gente, a gente percebeu que bem no começo do texto tem a descrição de quem? Dos personagens e do cenário. Segunda questão. Em que cenário a história se passa? A gente pode perceber lá no cenário que está descrito que a história ela vai se passar à beira de um rio. Terceira questão. Quem são os personagens da história? Bom, nós temos o Calisto, que é o pescador, o Anemias, que é o filho do Calisto, e um homem estrangeiro. Página 11, quarta questão. Vamos analisar como a história descreve Calisto e o homem. Os 2 personagens principais parecem ser muito diferentes. Ligue as imagens dos personagens às características de cada um. Então, vocês vão ligar, vocês podem perceber aqui que nós ligamos as características do Calisto, ao Calisto, e as do homem ao homem. Vamos lá. Características do Calisto, É um homem do campo, simples, tranquilo e satisfeito com a vida que leva. Já do homem estrangeiro, ele é empresário, rico, estrangeiro, tem uma visão para grandes negócios. A gente pode perceber que ele vai dando ideias para o Calisto, e muito ansioso. Quinta questão, página 12. Observe que o texto possui muitos diálogos e muitas indicações de como os personagens devem se movimentar e se expressar. Vamos responder agora aos itens. Item A. De que forma se indica o personagem que fala? Bom, a gente pode perceber que antes da fala de cada personagem tem o nome do personagem com letras maiúsculas. Item
B. De que forma se indicam os movimentos e as expressões dos personagens? A gente pode perceber que entre parênteses, né, naquela letrinha itálica, que é uma letrinha mais deitadinha, a gente tem a descrição de como é que os personagens têm que se movimentar e se expressar, né? Cara de assustado, entra, levanta, sai, interrompe. A gente pode perceber que todos esses movimentos e expressões estão entre parênteses com essa letrinha mais deitada, que é chamada de itálico. Sexta questão. Pinte de azul, no próprio texto, né, as indicações de movimentos e gestos dos personagens. Vocês vão voltar lá no texto e vão pintar de azul todas as indicações e os movimentos, né, as indicações que estão trazendo os movimentos e os gestos dos personagens. E de amarelo, vocês vão pintar como é que o personagem ele tem que se expressar. Página 12, agora a gente vai para uma explicação sobre o que é um texto de teatro, né? Bom, gente, o texto de teatro ele também é chamado de texto dramático. Ele é um texto criado para ser representado. Por isso que ele traz aquela descrição de cenário, descrição de personagem. Além disso tudo, ele também vai trazer falas, né? Há também as indicações de como os personagens eles têm que se movimentar, se expressar e principalmente, né, tem os diálogos. As indicações do texto teatral também são chamadas de rubricas, tá, gente? O que é a rubrica? É justamente aquilo que está entre o parêntese com a letrinha itálica, que vem dizendo como é que o personagem tem que se comportar, se ele entrou em cena, se ele tem que sair de cena. Tudo isso são as rubricas. Então, vamos falar mais um pouquinho sobre texto dramático. Definição. O texto dramático é um texto literário que foi criado com o intuito de ser encenado ou dramatizado, né? Do grego, a palavra drama significa ação. Por isso que a gente tem lá, né? Ação, quando eles vão falar, quando vai começar a gravação. 1, 2, 3, ação, né? Que é justamente a encenação quando ela começa. Características do texto dramático. Primeira coisa, ele é um texto que é criado em forma de diálogos, né? Já tem as falas dos personagens. Ele também é dividido em atos, ou seja, se tiver uma mudança de cenário, ele vai avisar. Se tiver uma mudança de cena, não é isso? Que no caso, o ato, gente, ele é o que? A mudança de cenário. E as cenas é a mudança do personagem. Por exemplo, se você está aqui numa cena, certo? Entra um personagem, sai um personagem e entra outro. É uma cena. Mas a partir do momento que muda o cenário, estavam no rio, agora eles estão dentro da casa, né? Dentro de uma casa. Aí a gente tem um ato. Então, o ato é essa mudança de cenário. E a gente tem a cena, que é a mudança do personagem. Tem a presença de rubricas, né? Que a gente já falou, que é aquelas informações sobre como é que o personagem tem que estar se comportando. Utiliza muito da linguagem gestual e corporal, ou seja, eles vão se movimentando, fazendo gestos para chamar a atenção das pessoas que estão assistindo. Não possui narrador. A gente pode perceber que o diálogo ele é de forma direta, né? Não tem uma pessoa narrando. Tem também a presença de sonoplastia, ou seja, aqueles barulhos de som, algo caindo, algo quebrando, às vezes um barulho de chuva, que são os efeitos, né, que eles colocam, a sonoplastia. A história ela vai ser contada sempre pela fala dos personagens, né? Ou seja, já que não tem narrador, a fala do personagem é que vai contando a história. Utiliza o discurso direto, ou seja, a fala direta do personagem, não tem, por exemplo, aquela história, Dona Maria falou que iria ao supermercado. Não, Dona Maria fala, vai lá, Dona Maria, eu vou ao supermercado. A fala é aquela fala reproduzida de maneira direta, é a fala do personagem. Também é composto por atores, né, que a gente já sabe, plateia e o palco. Apresenta um conflito que vai prender a atenção do espectador. Se não tiver um conflito, dificilmente consegue prender a atenção do espectador. Existem alguns tipos, gente, de textos dramáticos, tá bom? A gente tem a tragédia, tem a comédia, a tragicomédia, que é uma mistura de tragédia com comédia, temos a farsa e temos o ato. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido todo o nosso conteúdo, que vocês tenham gostado da nossa aula, tá? Sejam bem-vindos ao nosso terceiro bimestre, não é isso? Últimas etapas do ano. A gente só tem mais 2 bimestres pela frente, o terceiro e o quarto, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!